Quais são os seus sonhos? Conta pra mim. Não estou falando sonho, de sonhar quando dorme. Sonho. Quais são suas metas na vida? Daqui a 5, 10, 15, 20 anos, quais são os seus sonhos? Ou daqui a 1 ano, 2, 3? O que você almeja na vida? Presta atenção. Não tem vento favorável para aquele que não sabe para onde vai. Lembrando a você que, independente do planejamento reencarnatório ter sido feito por alguém acima de nós, mais evoluído espiritualmente, independente se você e eu participamos dele ou não, independente do nosso papel no mundo, que nós podemos florescer, lembra? Floresça onde Deus te plantou. É fundamental que a gente exerça o nosso poder decisório de como nós queremos viver a nossa vida. Se você não diz para a sua vida para onde ela deve ir, qualquer caminho vai te guiar, e isso é perigoso. Perguntar para você quais são os seus sonhos é apenas uma pequena metáfora para te perguntar o que você quer da vida. Gente, tem uma frase que eu adoro repetir, falo muito isso para os meus alunos, sempre. Anota essa frase, vai de presente para vocês. Clareza é poder. Quanto mais clareza você tem de quem você é, de onde você quer chegar, de quais são seus pontos fracos que precisam ser superados, quais são seus pontos que você pode trabalhar. Quanto mais clareza você tem da realidade da vida espiritual, da lei divina, mais poder você possui. Que poder? Poder de decisão, poder de resiliência, poder de otimismo, poder de compreensão da vida, poder de recuperação dos seus problemas. Porque, gente, clareza te traz uma capacidade extraordinária de não se perder no meio do caminho, concorda? É muito fácil se perder na Terra, gente. Não. É extremamente fácil você começar a semana bem na segunda-feira e na quarta você já está desbaratinado. Sim ou não? Sim ou não? É fácil. É muito fácil você começar a ler um livro, sabe, agora na sexta-noite, amanhã você já largou para lá. É muito fácil você começar uma ginástica e abandonar no meio do caminho. É muito fácil falar eu te amo para alguém, até a pessoa fazer alguma coisa que te irrita e você se esquece disso. É muito fácil querer abrir uma empresa, mas não querer administrar os problemas que ela traz. É muito fácil querer um emprego, mas não querer resolver os problemas que o emprego traz. Então, assim, se você não tem clareza de quem você é, de qual é o seu papel no mundo, de como a vida funciona, você vai ficar perdido. Vai ficar perdido. Então, você saber o que você quer na vida é a melhor forma de começar a entender o que é o seu livre-arbítrio. O que seria o livre-arbítrio? A minha capacidade de interferir aqui na Terra, com as minhas escolhas, em diversas áreas da vida. No amor, nos negócios, na minha saúde, em ajudar alguém ou não, em interferir na vida de maneira positiva ou não. E óbvio que o bem, né, a boa ou má utilização do meu livre-arbítrio vai interferir no meu destino. Percebe a diferença? Vamos de novo? A boa ou má utilização, ou seja, você usar a sua capacidade de criar, de escolher, de decidir com sabedoria ou com impulsividade, está interferindo positiva e negativamente no seu destino. Cada um de nós está construindo inconscientemente ou não o seu destino. Só que isso não é claro para a maioria das pessoas. Eu não sei o seu caso específico, às vezes você é uma pessoa diferente. Isso, honestamente, eu até imagino que tenha mais conhecimento, você é uma pessoa interessada em aprender mais ou curiosa, no mínimo, para dizer o mínimo. E eu sei que tem muita gente aqui que já está bem mais avançada nesse tipo de compreensão e de estudo. Mas o mundo lá fora é diferente, gente. A maioria das pessoas na Terra ainda vivem perdidas. Elas ainda acham que o objetivo da vida é ganhar dinheiro. Muita gente ainda acha que o foco da vida é buscar prazer sem medida, um hedonismo simplista. Muita gente ainda vive na ilusão de que é o status, poder e fama que vai te fazer feliz, entende? Então você ainda tem muitas crianças espirituais, porque isso é uma criancice espiritual, infantilidade de todo tamanho, né? Porque a gente ignora a vida eterna, a gente ignora a eternidade que nos aguarda, a gente ignora a imortalidade da alma, a gente ignora a lei de causa e efeito, nós vimos isso ontem, a gente ignora que nós somos herdeiros de nós mesmos e que não importa as escolhas que eu faça, boas ou más, eu vou colher as consequências. Muitas pessoas ignoram que estão colhendo hoje consequências de ontem, mas que estão plantando hoje as consequências do amanhã.
É muito mais comum a gente encontrar culpado, né? Eu sempre gosto de brincar, falar assim, a culpa é minha, então eu ponho em quem eu quiser. Não é? Então, assim, como a culpa é minha, eu ponho em você, eu ponho na família, eu coloco em outras pessoas, ao invés de assumir a responsabilidade pela vida que eu quero. Então, muitas pessoas questionam, mas Ricardo, até que ponto que nós interferimos no nosso destino? Até que ponto que é possível mesmo eu interferir no meu destino ou não? Por exemplo, vamos supor que você, uma pessoa que está desempregada, está passando problemas financeiros, está com dificuldades materiais, ok? E óbvio que isso é dificílimo. E você quer um trabalho, você quer uma ocupação. Será que o seu destino é sofrer disso a vida toda? Por mais que você tenha uma prova para experimentar na vida financeira, será que você não pode mudar? Será que isso é inalienável? Como que isso funciona? O que nós aprendemos com o mundo espiritual? Quando a gente reencarna, existe uma parte do nosso planejamento reencarnatório que já está preconcebido em estrutura. Como assim? O corpo que eu vou nascer, a família, o meio social, alguns acontecimentos chaves da minha existência já estão pré-determinados. Mas isso não significa dizer que eles irão acontecer exatamente assim, ou que eu não posso mudar algo. Vou te dar um exemplo. Conheço um caso, estou falando e estou lembrando de uma senhora, que nós atendemos um tratamento espiritual muitos anos atrás. Ela tinha como karma perder o braço num acidente, por causa de algo que ela havia feito na existência anterior. Bem, ela, aqui na Terra, foi mãe de 4 filhos, esposa devotada, mulher dedicada, ela tinha esse processo, mas ela tinha tanto mérito por ter utilizado bem o seu livre-arbítrio que ela sofreu um acidente no parquinho de diversões com o filho mais novo e ela perdeu o dedo. Terrível, lógico. Terrível, perdeu o dedo. Uma dor grande? Sem dúvida nenhuma. Situação complicada? Com certeza, mas é melhor perder um dedo do que perder o braço todo. Então, mesmo sem ela saber, mesmo sem ela ter consciência, as escolhas que ela fez na vida intercederam por ela positivamente. E ela teve, ao utilizar bem o seu livre-arbítrio, uma interferência no que deveria ser ou poderia ser o seu destino anteriormente traçado. Então, o tempo todo, gente, nós estamos co-criando a vida. Quando nós criamos o processo da vida quântica, era para explorar isso de maneira mais ampla. Porque muitas vezes a gente não se dá conta disso. A maioria de nós se sente vítima na vida. Muitas pessoas levam tudo com irresponsabilidade. E não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Né? Nós somos responsáveis por muitas escolhas que nós estamos fazendo, mesmo que o resultado não seja aquele resultado que a gente deseja tanto. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente, e aí tem que estudar. Não adianta você querer sair do nada e se especializar em algo por causa de 10 minutos de palestra. Isso é coisa de preguiçoso, coisa de preguiçosa. Se realmente você quer aprender sobre a vida, se dedique a estudar sobre a sua vida. A lei divina, ela nos coloca nos lugares que a gente precisa para desenvolver habilidades espirituais baseado nas nossas necessidades kármicas. Nós temos inúmeros casos de companheiros e companheiras que reencarnaram em famílias cujas pessoas que estão relacionados são pais, mães de vidas anteriores. Por exemplo, às vezes seu marido de hoje pode ser seu filho de uma vida anterior. Entende? O seu pai ou sua mãe de hoje pode ser um parente de uma existência anterior. Você tem uma série de circunstâncias. Divaldo Franco, só para ilustrar, que é um grande orador espírita, grande missionário ainda encarnado entre nós, ele conta uma história da própria família dele, né, em que a irmã dele, uma irmã dele, muito amorosa, que ajudou muito ele na Mansão do Caminho, detestava o pai. Veja, ele conta a história da irmã que detestava o pai, sendo que o pai não tinha feito nada com ela nessa existência. Mas ela inconscientemente sentia-se rejeitada por ele, brigava com ele. Porque Divaldo teve uma visão e observou que, na realidade, numa vida anterior, ele, o pai, tinha sido amante do que hoje era filha, mas na época não era filha, obviamente. E tinha preferido a mãe, ao invés de optar pela filha, que não era filha, pelo amor de Deus, vamos confundir. Isso no Marrocos. Olha que coisa, no Marrocos. Muito tempo depois, veja, a encarnação aproxima todo mundo no mesmo lar. Este homem é pai dessa moça que ele ajudou a desencaminhar para que ele se harmonizasse com ela. Ele quis
ela não. Ele quis se aproximar, a filha se afastou. O Divaldo conta essa história muito delicada, gente, porque isso faz uma diferença, assim, fundamental. 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 E é exatamente nesse ponto que a vida começa a mostrar-se tal qual ela é. Infelizmente, ela não conseguiu compreender a oportunidade que ela poderia. E aí, ela posterga a possibilidade de fazer as pazes com seu próprio pai, e apenas no final da existência, quando o pai está prestes a dar o último suspiro, automaticamente o que, que acontece? Divaldo leva ela para conversar com o pai, e aí ela cai em si e percebe toda a existência que tinha perdido, quando ela poderia ter tentado fazer as pazes com o pai. Pergunta: será que tinha que ser assim? O destino estava traçado para ser assim? Claro que não. Todos aqueles que estavam relacionados ao drama familiar deram a sua cota de contribuição. Você consegue entender isso? Muita gente não consegue. Muita gente ainda não consegue. Muitas pessoas não conseguem entender que na nossa família nós temos desafetos do passado, mas temos afinidades também. E eu tenho livre-arbítrio de escolher como eu vou lidar com isso. Você consegue entender? Ó, Vivi já ouviu essa história da própria boca do Divaldo, uma história muito importante. E é uma de inúmeras. É uma de inúmeras. Então, gente, o que eu quero dizer, só estou ilustrando aqui para vocês, né? É que a gente interfere sim na nossa vida. Você está desempregado, se você cruza os braços e você não procura se esforçar para alcançar um emprego, para trabalhar, é lógico que você é copartícipe de algo que não está acontecendo. É claro que se eu estou me esforçando para encontrar um trabalho, eu faço a minha parte, a não ser que eu esteja passando por uma prova cuja necessidade se faça imperiosa e necessária, eu vou conseguir atrair o trabalho que eu desejo. Porque nós vamos construir mérito. Então, todos nós temos a condição de construir com consciência uma vida com abundância a partir de uma escolha de viver com abundância. Mas, ao mesmo tempo, todos nós podemos ser simplesmente levados pela correnteza do que a gente chama destino ao abrir mão da boa utilização do nosso livre-arbítrio. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Vamos lá. O que é uma prova? Nós estamos no mundo de provas e expiações, tá bom? O que é uma prova? Uma prova é uma circunstância que vai desafiar você. Vai desafiar você a sair da sua zona de conforto, vai me desafiar a ser melhor do que eu tenho sido. Normalmente as provas são desagradáveis, elas não são situações fáceis, elas são situações que desafiam, né, a nossa forma de viver. Qual que é o objetivo da prova? Me ensinar algo. Mas a princípio, gente, as provas, elas não têm que necessariamente durar muito tempo. Uma prova pode durar uma circunstância momentânea. Imagina, você pode ter uma prova grave de passar por um problema grande de saúde e não ter ninguém para te ajudar. Isso pode durar 2, 3 dias. Vai ser intenso, profundo, você pode estar sozinho num lugar diferente, mas depois alguém vai te ajudar. Mas aqueles 2, 3 dias podem te marcar profundamente. Foi uma prova. Como tem provas que podem durar uma vida toda. Aí a gente chama de expiação. Provas que duram uma existência toda. Ou provas que duram de tal forma que você não consegue quebrá-las. Por exemplo, imagina que você reencarna e sua mãe morreu no parto. Seu pai desencarnou no parto, te abandonou. Isso é uma expiação. Você passou a vida toda, nunca conheceu seu pai, nunca conheceu sua mãe. Entende? Essa prova é muito grande, ela é intensa, você não consegue quebrar isso. Seus pais desencarnaram, seu pai sumiu no mundo, sua mãe, você não sabe onde eles estão. Você passou a vida toda, 20, 30, 40, 50, 70 anos, sem ter o pai e uma mãe. Isso é uma prova que virou uma expiação. Então, independente se o que a gente vive é uma expiação ou se é uma prova, qual que é o nosso objetivo? Aprender, é evoluir. Usar o nosso livre-arbítrio para resistir ao mal. Usar o nosso livre-arbítrio para buscar construir uma consciência de amor, de carinho, de afeto. Usar o nosso livre-arbítrio, gente, com sabedoria. E a vida nos testa o tempo todo. O tempo todo.
Entende? O tempo todo. Eu estou vendo a pessoa perguntar sobre casamento, né? Se casamento é uma prova. Depende. Depende. A maioria dos relacionamentos que acontecem na Terra, eles são provacionais. Vamos lembrar o seguinte: a Terra é um planeta de provas e expiações. Nós ainda estamos no processo de transição para entrar no ambiente da regeneração, não é no mundo regenerado. O mundo regenerado vai demorar muito ainda. Mas para entrar num processo de regeneração complementada, a gente está nessa transição. Bem, dito isso, a maioria das uniões que se faz no planeta Terra nesse contexto são uniões provacionais. O que é união provacional? Marido e mulher, né? Esposo, esposa, companheiro, companheira, enfim, independente da orientação sexual que cada um de nós tenha, companheiros, né, que se unem, muitas vezes se unem não pela lei da afinidade, mas pela lei da complementaridade kármica. Ou seja, eu preciso me ligar a você, você a mim, por vínculos pretéritos. Eu não tenho consciência disso nem você, mas a vida nos une, porque a gente tem algo a aprender. Como não isso sempre acontece pela lei da afinidade, na hora que a gente está junto, a gente começa a ver as dificuldades de relacionamento. Então, boa parte dos relacionamentos são provacionais, sim. Filhos, quantos filhos provacionais nós temos? Imagina, você não fez nada errado, de repente você tem um filho que ele virou traficante de droga. De repente você tem um filho que ele tem problema de saúde desde que nasceu e te dá um trabalho tremendo. É uma prova, claro. De repente você tem um filho que te detesta e você não sabe por quê. Você faz de tudo para amar esse filho e esse filho não gosta de você. Isso é uma prova. Agora a pergunta é por quê? Aí é que nós vamos para a lei divina. Porque na lei divina a gente vai entender que tudo acontece com devido propósito, entendeu? Então, o livre-arbítrio, ele não vai evitar que provas que têm que acontecer aconteçam, ou que expiações que têm que acontecer te aconteçam e nem a mim. Mas usar nosso livre-arbítrio com sabedoria, meus amigos, vai nos fazer, vamos lá, presta atenção, crescer espiritualmente, vai fazer com que a gente eleve a nossa vibração, vai fazer com que a gente se sintonize com espiritualidade superior, que já é incrível, obviamente, né? Vai fazer com que a gente construa mérito para que a própria lei divina possa vir junto a nós para nos ajudar a despertar. Então, assim, é desafiador muitas vezes a gente aceitar isso, por quê? Porque a gente às vezes tem uma vida que a gente não gosta dela. Eu vi um comentário que me chamou muita atenção. Uma moça, né? Ou ela falava assim: eu não aceito, desse jeito, tá lá, tá escrito lá. Eu não aceito, né, que eu tenha escolhido a vida que eu tenho hoje. Normalmente, essa é a postura que a gente tem quando a gente não entende o sistema. E aí a gente se fecha no nosso orgulho. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Tudo bem, você não aceita, no sentido de, não faz sentido nada disso. Beleza. Então por que você tem a vida que você tem hoje? Por que Deus permite? Deus não é justo? Explica isso aí. Ah, mas não é Deus que permite, Ricardo, é o homem que faz as escolhas. Sim, mas então por que Deus não cria interferência para fazer com que o homem faça as escolhas mais certas? A lógica é a mesma. Responda. Porque se Deus é justo e perfeito, se ele permite que um só ser viva algo que ele não precise viver, sem sentido, que justiça e perfeição é essa? Então, meus amigos, não confundamos as coisas. Mesmo que eu não entenda o porquê eu estou passando pelo que eu estou passando, a sabedoria me mostra que eu preciso confiar que a providência divina tem algo muito bom para mim. E o meu livre-arbítrio vai fazer com que eu me esforce para vencer os problemas. Meu livre-arbítrio vai ser canalizado, né, no intuito de eu trabalhar minha reforma íntima. Não é de ficar com preguiça, não. Meu livre-arbítrio vai ser utilizado para eu tentar progredir em todas as áreas. Hoje você pode estar infeliz no amor, você pode encontrar uma pessoa maravilhosa. Olha que história legal. Deixa eu contar uma história real. Um tempo atrás, eu passei uma temporada na África do Sul. Eu fui estudar inglês lá. E aí eu morei numa casa de muçulmanos com a minha esposa, né? A gente morou lá durante um tempo. E aí o que aconteceu? Essa senhora, nossa mamãe Rashida, o nome dela era Rashida.
Nossa mamãe Rashida, que era a mamãe muçulmana que nos acolheu, ela era casada pela segunda vez. E ela vivia extremamente bem o casamento dela, da segunda vez. Tinha filhos, o marido era maravilhoso, gente muito boa, Ibrahim, vivia uma vida harmoniosa, sem muito luxo, mas super equilibrada. Tinha filhas, eram duas meninas, casadas, sabe assim, aquela vida bonita. Você via nela a alegria de viver os dois, já pessoas mais velhas, se tratando com carinho. Quando a gente já estava mais perto de voltar, nosso inglês já estava um pouquinho melhor, eu pedi para que ela me contasse a história, se ela não se incomodasse, do primeiro casamento. E ela me falou, ela apanhava, veja, muçulmana, imagina, não é uma cultura diferente da nossa, mas ela apanhava no primeiro casamento. Ela passou por dificuldades extremas no primeiro casamento. E ela achou que ela podia até ser espancada até a morte. Olha, loucura no primeiro casamento. Quer dizer, por que ela passou por isso? Eu não tenho como te afirmar. Mas ela passou. Algum bom motivo tem. Mas ela nunca desistiu da fé dela. Ela nunca deixou de ser uma boa mãe. Porque ela parece ter tinha uma filha, né? Filhos do primeiro casamento. Ela se esforçou ao máximo. Até o momento que a vida deu a ela, por uma série de circunstâncias, a oportunidade de recomeçar. Olha que interessante. Numa idade mais velha, encontrando um outro relacionamento em que ela viveu tudo aquilo que ela queria ter vivido desde o início, mas por algum motivo ela não viveu. Mas ela usou bem o livre-arbítrio. Por quê? Ela podia ter feito um monte de coisas erradas. Ela não fez. Você entende isso? Gente, não se esconda atrás dos seus problemas. Não use a sua dor como desculpa para você não crescer espiritualmente. Porque todos nós temos dores. Cada um de nós sabe aonde o sapato aperta. Não é verdade? Então, às vezes, sem se dar conta, a gente acaba se escondendo atrás das nossas dores. É muito interessante, né? Porque no meio desse processo, para a gente poder encontrar o ponto de equilíbrio, a gente tem extremos. Pensa nisso. No meio do processo, para encontrarmos um ponto de equilíbrio, a gente muitas vezes experimenta extremos. Você vivencia experiências com algumas pessoas, o extremo às vezes de problemas de saúde, às vezes um extremo de viver na solidão, muitas vezes um extremo, a gente acaba atraindo alguns extremos, até para descobrir qual é o caminho do meio. Veja bem, até para descobrir o caminho do meio.